Alô, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Giovanni Coelho, da Igreja Evangélica de Pinheiros, Congregação Cidade Nova. Está começando o programa Viva a Vida e hoje o programa está muito legal, muito interessante, quentíssimo, um assunto abençoado para o nosso aprendizado. E hoje nós vamos falar sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo ou o pecado imperdoável. E para tal assunto, para falarmos aqui num bate-papo muito interessante, nós temos aqui 3 amados irmãos. Está aqui conosco hoje nosso amadíssimo irmão pastor Cláudio Rodrigues. Mais uma vez, pastor, uma alegria tê-lo conosco. Deus abençoe. A alegria está sempre com você aqui. É uma alegria participar dessa mesa e falar da palavra do Senhor. Amém, pastor. Também aqui o pastor Cláudio, que é pastor da IEP Sede, e aqui o pastor Marcelo Miquelon, da IEP Aparecida, Já esteve conosco aqui uma primeira vez. Pastor, mais uma vez, uma alegria tê-lo conosco. Deus abençoe. Espero que Deus possa nos abençoar aí nesse bate-papo. Amém, pastor. A paz do Senhor. Uma alegria estar com os pastores aqui. Eu agradeço o convite e mais uma vez estar aqui, podendo ter essa oportunidade, de discutirmos a palavra e chegarmos aí a uma conclusão aí, em nome de Jesus. Amém. E hoje, pela primeira vez, pagamos o cachê caro aí, mas ele veio, ele conseguiu encaixar na agenda dele. Pastor Luiz, também conosco aqui hoje, da IEP Sede, também ali junto com o pastor Marcelo Andrade, que é o titular da igreja Sede. Pastor, uma alegria, viu, pastor Luiz, tê-lo conosco aqui nessa noite. Amém. Um cachê não tão caro assim, pastor, mas é uma alegria estar aqui, juntamente com os pastores e com os irmãos. Me alegro aí desse convite de estar à mesa aqui e vamos chegar a uma conclusão aí e esclarecer esse assunto aí, em nome de Jesus. É uma honra estar aqui, pastor. Amém, a honra é nossa, graças a Deus. Eu queria, para você que está nos assistindo, dizer que a Igreja Evangélica de Pinheiros, Congregação Cidade Nova, está situada na Avenida Felicidade, número 94, no bairro Cidade Nova, em Itu. E eu, como pastor, lhe faço um convite para que você, numa quarta-feira, às 20 horas, ou até mesmo no domingo, às 19 horas, estejam conosco. Será muita alegria tê-lo conosco, e eu sei que Deus vai te abençoar. Nós temos nos reunidos aqui nesses dias, também nesses horários, e Deus tem feito coisas grandes aqui entre nós, a palavra tem sido ministrada, e temos visto a glória de Deus neste lugar. Amém? Então, você é o nosso convidado especial, e eu sei que Deus vai te abençoar, e eu, como pastor, terei maior alegria em recebê-lo aqui, em nome de Jesus. Amém? Pastores, vamos orar para que Deus possa nos conduzir aí neste programa, neste assunto que nós vamos falar? Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome nesta hora, Te exaltamos e engrandecemos ao Senhor, sobretudo pela oportunidade de ter aqui os meus amados irmãos pastores, companheiros de ministério, e juntos, ó Deus, podermos falar da Tua palavra. Nos conduz em todo o tempo, de forma que esta conversa seja uma conversa sadia e que seja um bate-papo esclarecedor, de forma que aqueles que nos assistam sejam abençoados e possam ter, ó Deus, possa acrescentar sobre eles no conhecimento da Tua palavra. Assim eu oro, juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus amados pastores, bom, para falar hoje sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o pecado imperdoável, eu queria só colocar aqui uma curiosidade. Nós podemos ver, talvez os pastores aí também já viveram essa experiência, de ter ovelhas, de repente irmãos que os procuraram, preocupado com a questão do pecado imperdoável, ou da blasfêmia com o Espírito Santo, na preocupação até de ter cometido tal pecado. E é engraçado como, com relação a este pecado, as pessoas se preocupam, Mas o pecado do dia a dia, que de repente não vai gerar morte, porque a pessoa é salva em Cristo, mas que é pecado e também desagrada a Deus. Então, uma curiosidade, às vezes as pessoas se preocupam tanto com tal pecado, mas não se preocupam com aquele que se comete todos os dias, e às vezes acaba sendo um pecado até comum na vida das pessoas, quando na verdade deveria também se preocupar com tal pecado, que, muito embora não vai levá-la à morte, porque o sangue de Cristo o cobre, mas também desagrada a Deus e entristece ao Senhor e também o Espírito Santo. Amém? Só uma observação que eu queria colocar aqui. A percepção que tenho eu da blasfêmia contra o Espírito Santo estaria muito mais ligada à ofensa à autoridade de Deus do que propriamente à santidade. Quando nós cometemos pecado, verdade é que a santidade de Deus é ofendida. Mas a impressão que eu tenho, na minha opinião, depois os pastores podem comentar também, que quando se comete o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo,
se ofende não à santidade, e sim à autoridade de Deus. Não é verdade? Pastor, houve um pecado que tirou o homem da presença de Deus, foi o que nós chamamos pecado original, embora não haja essa terminologia na palavra, mas nós costumamos nos referir a ele como pecado original. Houve este pecado que tirou o homem da presença do Senhor. Todos os outros pecados que o homem cometeu, o homem os cometeu estando já morto. Houve um pecado que o homem cometeu estando vivo. Os outros pecados, como Deus disse que se pecasse morreria, os outros pecados foram cometidos com o homem já morto. Então, se houve uma desobediência para sair, precisa haver uma obediência para voltar. A obra que Jesus fez na cruz foi, vamos dizer dessa maneira, para simplificar ao máximo, foi uma segunda chance, vamos dizer dessa maneira, para que o homem fique perto de Deus. Então, da forma como ele desobedeceu no começo para sair, em Cristo ele precisa obedecer, quer dizer, obedecer ao chamado de Deus em Cristo para voltar. Foi um pecado para a desobediência e é um ato para obediência para voltar à presença do Senhor. Como você disse, eu creio da mesma maneira. Os outros pecados entristecem o Senhor, os outros pecados são terríveis, né? Não tem nenhum pecado que não seja terrível. Mas, para a volta da vida, precisa ser a condução pelo Espírito Santo, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, a condução pelo Espírito Santo até Cristo. Indo a Cristo, então aquele primeiro pecado fica aniquilado. Quer dizer, a morte proveniente do primeiro fica aniquilada e a pessoa pode voltar a Deus. Amém. Bom, antes de nós falarmos mais a fundo aí sobre a questão, eu tenho três versículos, três textos aí que eu separei. Mateus capítulo 12, Marcos 3 e também Lucas 12. Nós vamos nos basear por Mateus, mas eu queria fazer questão de lermos. Então, vamos dividir aqui. Pastor Miquelon, você pode ler Mateus 12, 31 e 32? Amém? Segura aí. Pastor Luiz, o senhor lê Marcos 3, 28 e 29. E Pastor Cláudio, pode ser o senhor? Lucas capítulo 12, verso 10. Aí nós lemos esses três versículos e depois nós vamos aí fazer alguns comentários sobre a questão, o assunto em si, baseando aí também em Mateus dentro do seu contexto geral. Amém? Pastor Miquelon. Amém. Mateus 12, 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém. Marcos 3, 28 e 29, pastor. Amém. Marcos 3, 28 e 29. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Amém. Lucas 12, 10. Lucas 12, 10 diz assim: E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Amém. Bom, o grande problema aí é a blasfêmia, né? Pastor Miquelon, como que nós poderíamos trabalhar essa questão? O que seria de fato aí essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Então, pastor, uma das traduções da palavra blasfêmia, eu andei pesquisando, é insulto, né? Quando você está blasfemando, você está insultando. Então, pautado nesta palavra em Mateus capítulo 12, que nós observamos uma situação ali que os fariseus estavam ali, né, de alguma forma insultando, né, a divindade de Jesus. Nós observamos que a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, é você rejeitar, né, é você contrariar, na verdade, a santidade de Deus, né?
o poderio de Deus. Na verdade, quando você está blasfemando, é um sentimento, eu estava até meditando nessa palavra, um sentimento de ingratidão, né? E até gostaria de colocar um pensamento acerca do pecado, até como o pastor mencionou acerca do pecado, né? Que a gente sempre, né, nas nossas pregações, a gente fala que não existe pecadinho nem pecadão, né? Para Deus tudo é pecado, né? Mas o homem não tem esse pensamento. O homem, ele olha para o pecado, né? Trazendo isso para o seu interesse, trazendo isso, né, de forma que seja sugestiva a ele. Então, se isso não vai trazer nenhuma consequência para mim agora, né, momentânea, eu posso fazer. Se isso for trazer uma consequência momentânea, né, então eu não vou fazer porque isso vai me prejudicar. Então, pensando que o pecado é uma ingratidão, todo pecado que o homem pode fazer tem uma justificativa. Eu não sei se os pastores concordam comigo. Todo pecado tem uma justificativa. Se o fulano matou, é porque foi legítima defesa. Se o fulano roubou, é porque ele teve um motivo para roubar. Se ele mentiu, é porque também ele estava cheio de motivos para mentir. Mas uma pessoa que é ingrata, ela não tem motivo para ser ingrata. Então, uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela está sendo ingrata, né, àquilo que o pastor Cláudio falou, que é o projeto, né, de salvação, o projeto de reconciliação do homem para com Deus. Qualquer pessoa poderia, então, cometer tal pecado? Bom, a princípio, qualquer pessoa, né? A princípio, qualquer pessoa. Em qualquer posição? Essa sua pergunta é terrível, né? Você quer que eu saia por um lado. Mas, a princípio, qualquer pessoa. Nós não sabemos quem vai ser salvo nem quem vai deixar de ser salvo. Nós não sabemos isso. Então, a questão desse pecado, esse pecado é alguma coisa que diz respeito à relação entre Deus e o homem. Deus sabe quem pecou contra o Espírito, Deus sabe quem não pecou contra o Espírito Santo de Deus. É a única pessoa que sabe. Nós temos algumas indicações visíveis, porque vemos uma pessoa, vemos outra, temos uma ideia, mas entre a nossa ideia e a verdade absoluta, que é o desígnio de Deus, vai uma distância gigantesca. Tá, né? mas qual seria, na verdade, esse que o pastor falou assim, só Deus sabe, mas o que seria este pecado? A ideia seria a gente tentar trabalhar essa questão, o que seria de fato este tipo de pecado? No que esse pecado diferencia dos demais? Esse pecado diferencia dos demais da seguinte forma. É interessante que nos versículos que nós lemos, a palavra diz que se for falada qualquer palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus, será perdoado. É interessante isso, né? Porque falar alguma coisa contra Jesus, mas será perdoado. Mas o sentido disso é o seguinte: se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela vai falar contra Jesus, porque o homem, por natureza, é contra Deus. O homem não ama a Deus. O homem é contra Deus. Ele se fez contra Deus. Então, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, a palavra inclusive fala, né, até separei o texto, só de 1 Coríntios 12:3, fala assim: ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Quer dizer, quem não tem o Espírito de Deus fala contra Jesus. Agora, a partir do momento em que nós não sabemos o momento, estamos aqui discutindo eu e o pastor Luiz antes de começar a gravação, a partir do momento em que o Espírito fala com aquela pessoa, a pessoa então, ela pende para um lado ou para o outro, e há um momento na vida da pessoa em que ela precisa, em que a partir dali ou ela é salva ou não é. Existe um momento, nós não sabemos que momento é. Pode ser na primeira vez que a pessoa entra na igreja, pode ser a pessoa em casa tomando banho, pode ser a pessoa no meio da rua, a gente não sabe como Deus age. Agora, há um momento em que o Espírito ministra que a salvação vem através do Senhor Jesus Cristo, e neste momento é definido o futuro eterno da pessoa. Bom, de tudo que os pastores disseram aí, concordo. Blasfêmia, né? Como o pastor falou, pastor Miquelon, ele disse: blasfêmia é difamar,
falar de forma injuriosa, né? Só que assim, conscientemente e deliberadamente contra a divindade, né, de Cristo. O dicionário diz que é falar de forma injuriosa, consciente ou inconscientemente, conscientemente e deliberadamente contra uma divindade ou deuses, né? Esse é o termo definido lá no dicionário. E blasfêmia é uma irreverência desafiante. Então, eu creio que essa blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar essa obra tão grande de salvação que Cristo, né, concretizou na cruz do Calvário com a sua ressurreição. Então ele disse, tudo está consumado. Então quando você rejeita essa obra, essa graça que veio sobre os homens, voluntariamente, como acontecia ali nesse contexto com os fariseus, uma blasfêmia que o próprio Jesus disse, olha, não tem. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo, ele continua essa obra de Cristo, trazendo justiça, juízo sobre os homens. Então, se há uma rejeição dessa graça tão grande, então isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Agora, no caso, a blasfêmia, ela seria simplesmente este rejeitar? Porque vamos pensar aqui, por exemplo, pastores, uma pessoa, quantas pessoas nós já não evangelizamos, que às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu ouço do evangelho tem 1 ano, que alguém está tentando me enganar, eu sempre rejeitei, nunca quis saber, e sempre resisti àquilo que Deus tinha para a minha vida, e lutei durante 1 ano, 2 anos, e depois não teve jeito, eu me converti e aceitei a Jesus. A primeira resistência dele, o primeiro ato de resistência e de rejeição, já não seria uma blasfêmia? Ou um pecado imperdoável? Não, eu não acredito nisso. Não? Não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa pode ouvir durante 10 anos. Vamos dizer que o vizinho dela, 10 anos, fale de Jesus. E ela nunca toma uma decisão por Jesus. Vamos considerar que ao final dos 10 anos, a pessoa toma uma decisão a favor de Jesus. Eu considero que esses 10 anos que se passaram foram necessários na vida da pessoa para que ela tivesse tais e quais experiências na vida, a ponto de chegar num determinado momento da vida em que o Senhor a quis resgatar. Porque esse momento em que a pessoa é resgatada não depende da pessoa, depende de Deus. Deus sabe em que momento Ele vai me resgatar. Então, significa que todo esse tempo, nada foi perdido. Uma semente foi plantada, ok, tudo mais, etc. Mas havia necessidade, segundo a soberania de Deus, eu entendo, segundo o propósito de Deus, de fazer a pessoa se converter em determinado dia, houve necessidade que o vizinho falasse durante 10 anos. Aquilo é uma experiência. A vida é dinâmica, a vida não é muito aritmética, né? 2, 2 são 4, né? A gente faz todos os planos, depois a coisa não dá certo, ou não faz plano nenhum, depois dá, que Deus faz umas coisas assim. Então, quer dizer, esses 10 anos foram necessários, mas não houve para mim, o momento em que a pessoa rejeitou. Pastor, o que seria esse momento, mais especificamente? Para a gente conseguir, por exemplo, tentarmos aqui, nesse bate-papo, definir em que momento o pecado que é imperdoável se diferencia dos demais e em que momento esse tipo de rejeição diferencia das demais. Eu entendi o que o senhor falou, mas a questão é, qual é a diferença? No sentido que torne a pessoa cometer ou não tal blasfêmia. Bom, só vou comentar aqui rapidinho, pastor, mas eu creio assim, nós olhando aqui para Mateus 12 e vendo o contexto... Pastor, vamos fazer o seguinte, antes do senhor continuar comentando, vamos ler o texto de Mateus? Pode ser? Amém? Mateus 12. Aí a gente vai conseguir ver aqui o contexto, que na verdade era para a gente ter lido, né? O pastor Marcelo Miquelon esqueceu aqui, mas aí o senhor comenta. Então, Mateus 12, verso 22. Pastor, o senhor que é graduado em português, né? Expert né? Então, por favor, nos conduza aí em nome de Jesus. Mateus 12, versículo 22. Aí o senhor lê do 22 até o 32, né? São 10 versículos. 12, 22. 12, 22. E Mateus fala assim, trouxeram-lhe então
um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Amém. Pastor Luiz. Muito bem. Então, continuando aqui, aquilo que eu estava dizendo, depois de toda essa leitura e tudo mais, nós podemos entender que houve ali um acontecimento, uma cura, uma libertação, e os fariseus, né, colocaram, na verdade eles difamaram. Até anotei aqui um termo que eu queria ler para vocês para ser mais claro. Os fariseus difamaram o Espírito Santo, atribuindo reconhecidamente seu trabalho para o diabo, cometendo assim o pecado imperdoável. Seu pecado não foi um ato de impulso ou ignorância, mas o resultado de uma rejeição contínua, intencional da verdade em relação a Jesus. Foi um pecado contra o conhecimento espiritual, pois eles tinham ampla certeza da verdade através das palavras, ações de Jesus. Ao deliberadamente escolher insultar o Espírito, eles perderam o direito ao ministério dele em suas vidas e não serão perdoados. Essa analogia demonstra que a blasfêmia não era meramente uma expressão dos lábios deles, né? Uma expressão de lábios, mas uma expressão do caráter, né? Então, na verdade, eles estavam se colocando deliberadamente numa situação sem volta. Outra evidência da cegueira desses homens foi, dos líderes religiosos desse texto, em todos os sinais apresentados, inclusive a ressurreição, onde eles rejeitaram a ressurreição, criando uma situação, dizendo que os discípulos haviam levado o corpo durante a noite, tentando conseguir um pretexto para não crer nessa obra redentora de Cristo, que foi a obra da graça, da salvação. Então eu creio que não é meramente pelo falar, pela situação, é meramente uma expressão dos lábios, né? Mas foi uma expressão do caráter, de tudo aquilo que eles não queriam realmente acreditar. Acho que mais do que o caráter, né, da própria consciência, né? Nós temos aí na vida dos fariseus, né, e nós podemos observar em todos os evangelhos, né, um histórico, né, de uma que sempre contrariaram, né, de pessoas que sempre contrariaram, né, o agir de Deus e a pessoa de Jesus Cristo, né? Sempre foram, a palavra que eu queria chegar é oposição, sempre foram oposição, né, à vontade de Deus, sempre foram oposição ao plano de salvação. E eu creio, na minha opinião, né, até o pastor estava perguntando, o pastor Giovanni estava perguntando, mas se de repente a pessoa, em que momento, né, o pecado se torna um pecado de blasfêmia, um pecado imperdoável? Eu acho que é uma série de fatores que chegam, né, a uma situação dessa. A pessoa, ela vem, né, se opondo e cada vez mais se opondo, né, ao agir, ao trabalhar de Deus, né, que na verdade é executado através da pessoa do Espírito Santo. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tem um peso maior diante de Deus.
que quando se fala, quando a pessoa peca contra o Filho, a pessoa de Jesus, nós estamos falando uma pessoa de um homem, mas nós estamos falando, nesse momento, quando se fala de Espírito Santo, no poder de Deus ali manifestado naquele momento, na vida daquela pessoa que foi curada, atribuindo a demônios. Então, você tira todo o mérito, você tirando todo o mérito de Deus, você está desmoralizando Ele. É uma forma de desmoralizar Deus, é uma forma de atribuir isso, até como muitos pregadores, às vezes, né, a gente vê até chegar ao ponto, né, de dizer, fui eu que curei, tal homem curou, tal pessoa curou, né? Nós temos a certeza, e o tempo que nós temos aí de caminhada, nós temos a certeza que tudo que acontece, todos os milagres, né, eles são atribuídos a Deus. E quando nós atribuímos todos os milagres a Deus, nós entendemos, né, que tudo provém do Senhor. Então, essa consciência, né, cauterizada na vida dos fariseus, né, é que gera essa blasfêmia, né? Todo ato voluntário contra Deus gera blasfêmia. Queria só fazer um comentário que é o seguinte: Jesus era totalmente Deus e era totalmente homem. Ele não usou a sua virtude de Deus para viver na terra, porque caso ele tivesse feito isso, ele não poderia ser um exemplo para nós, como diz 1 Pedro 2,21. E nem em Hebreus poderia estar escrito que ele é um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado. Significa que ele teve que viver como um homem, embora fosse plenamente Deus. Isso, para mim, está além do que eu posso entender, mas isso é a verdade. Como homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus para viver como homem. Jesus estava mostrando para o mundo inteiro como viver como homem, agradando a Deus. E ele fez isso através do Espírito Santo. Quando as pessoas blasfemam do Espírito Santo, ou atribuem a Beelzebul, ou seja lá o que for, qualquer coisa que Jesus fazia, elas estão negando para elas mesmas a salvação, porque a salvação está naquele Espírito que estava dentro de Jesus, estava movendo Jesus a ser o homem perfeito. Quer dizer, estão negando a única possibilidade de um homem viver como homem agradando a Deus. Então, quer dizer, a blasfêmia do Espírito Santo tem a ver com você olhar para o homem Jesus e entender que aquele homem Jesus só foi perfeito como ele era porque o Espírito estava como ele. Ele era um homem, em tudo foi tentado. E o Espírito capacitou a viver da forma como ele viveu. Quando você blasfema contra o Espírito Santo, quando você nega o poder que estava sobre esse homem. Que poder nós temos, fora o poder do Espírito que estava sobre aquele homem, o homem Jesus Cristo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só antes do senhor comentar, pastor, não vai dar tempo, a gente volta daqui a pouquinho no comercial. Mas uma pergunta que eu queria colocar para nós respondermos na segunda parte do programa, até baseado no que o senhor está comentando e naquilo que o senhor comentou aqui há pouco, o crente, camarada é crente, salvo, ele pode cometer o pecado da blasfêmia? Depois a gente vai trabalhar essa ideia e responder juntos aqui em nome de Jesus, amém? E aí depois o pastor Luiz também faz aí o seu comentário. Então, fique ligado aí, só mais algum minutinho, nós já voltamos já, rápido intervalo, nós voltamos, programa Viva a Vida, pregando a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, estamos de volta aí, programa Viva a Vida, depois de um intervalo abençoado, depois de um lanche muito bom, né, pastor Cláudio? O senhor nem queria voltar mais para o programa, mas nós conseguimos te arrastar de volta para falar do que interessa, na verdade, o objetivo que nós estamos aqui. Bom, eu havia lançado a pergunta, falando aí sobre o tema que nós estamos discutindo hoje, o assunto em pauta, né, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, ou o que seria o pecado imperdoável. Eu fiz uma pergunta:
O crente pode cometer tal pecado? Quem se... Eu só queria um pouquinho a palavra, pastores, porque eu queria ainda concluir. Verdade, pastor, Eu desculpa. preciso concluir só algo que nós estávamos debatendo aqui e trazendo aí Então, a respeito do tempo, né? Nós comentamos aqui sobre o tempo, né? Em que momento em que pode haver essa blasfêmia e tudo mais. Nós cremos da seguinte forma: a graça, ela é deixada pelo Senhor pela nossa vida. Então, nós temos no nosso tempo de termos esse encontro com Cristo. Alguns precocemente e outros, no final da sua vida, vai ter um encontro com o Senhor, porque o Senhor tem um propósito nesse chamado. Então, eu creio que também essa blasfêmia, durante toda a vida dele, ele vai, como os fariseus aqui, vai acontecendo e eles vão rejeitando. Então, pode acontecer durante o período da vida toda dele. Então, até o final da sua vida, ele vai cometer essa blasfêmia da rejeição da graça de Cristo, olhando para esse lado da rejeição do propósito, do plano de salvação, né? Então, toda a vida dele, no final da vida, ele pode ainda estar cometendo esse pecado da rejeição. Há um versículo que diz assim, o Senhor, lá está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então isso na nossa vida pode acontecer no último minuto de vida. Nós podemos ter esse encontro maravilhoso com Cristo, onde nossos pecados são perdoados e nós somos redimidos pela graça de Jesus Cristo. A pergunta que o pastor Giovanni fez, se o crente pode cometer esse pecado, a resposta é não. O crente está salvo. Eu queria só fazer uma retificação, eu gostaria realmente de fazer, porque essa minha resposta tem a ver com uma intervenção que eu fiz no primeiro bloco, quando o pastor perguntou, qualquer pessoa está sujeita a esse pecado? Diz qualquer pessoa, quer dizer, eu estou olhando do ponto de vista humano, né? Eu olhando as pessoas. Do ponto de vista de Deus, evidentemente não, porque Deus tem um propósito de salvação para uns e tem um propósito de perdição para outros, não vamos discutir esse assunto aqui. Então, sob esse ponto de vista, olhando do ponto de vista de Deus, não, nem todos têm a condição de cometer esse pecado contra o Espírito Santo. Agora, a resposta à sua pergunta, o crente pode cometer esse pecado? Não. Por que ele não pode? Porque ser crente significa ter sido gerado de novo. E ele foi gerado pelo mesmo Espírito que gerou o Senhor Jesus Cristo, que não pecou. Então, 2 vezes no livro de 1 João 3, 9, depois 1 João 5, 18, se eu não estou enganado, deixa eu abrir aqui. 1 João 3, versículo... 1 João 3, 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Qual semente? Não a que os pais usaram para gerá-lo, mas a semente de Deus, que foi usada para gerá-lo. E em 5,18 de 1 João também, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E aí diz assim, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, existe uma tremenda diferença entre antes de ser crente e depois de ser crente. Não é uma decisão pessoal, é uma mudança de DNA que Deus opera. A pessoa não era ovelha, passa a ser ovelha. A ovelha de Deus, ela não pode deixar de ser ovelha de Deus, porque ela foi gerada pelo próprio Deus. Amém. Eu queria fazer uma consideração acerca da palavra blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu tenho, no meu ponto de vista, que é um veredito, já é algo que já está, podemos até falar que é uma condenação, né? E falando acerca da pergunta do pastor Giovanni, como que a gente pode analisar isso numa vida de uma pessoa? Nós não podemos analisar isso na vida de uma pessoa para um determinado momento ou uma determinada situação que a pessoa está passando ou que a pessoa está enfrentando na sua vida, né? Caiu em pecado, né? Um tempo de pecado,
Não, mas eu acho que são fatores, né, que chegam a essa conclusão. Eu acho que o fator predominante para se chegar a dizer que fulano ou ciclano pecou contra o Espírito Santo seria como está a consciência dessa pessoa em relação à salvação. Se aquela pessoa ela não está nem aí com a sua salvação, se ela não está nem um pouco preocupada com a sua salvação, né, nós podemos entender que não há espaço na vida dela para arrependimento. E se não há arrependimento, não há perdão de pecados. Então, por isso, não perdoar, né, não ter perdão. Não tem perdão porque não pode ter na vida de uma pessoa que está com a sua consciência cauterizada, não pode ter na vida dessa pessoa, né, a palavra arrependimento. O arrependimento é o gerador, né, do perdão da parte de Deus. Né? Então, uma pessoa, eu posso dizer que uma pessoa que se preocupa em determinado momento da vida dela, ela se preocupa com a sua própria salvação, a salvação da sua alma, eu posso dizer que essa pessoa nunca pecou contra o Espírito Santo. Né? Então, nós podemos aí fazer uma análise assim até direta e rápida, logicamente não isolando um fato na vida das pessoas, mas uma série de fatos ou um tempo na vida dessa pessoa, nós podemos analisar se essa pessoa pecou ou não contra o Espírito Santo. Essa é uma opinião que eu tenho, assim, que nós podemos assim ser mais diretos e podemos ser mais objetivos aí a questão desse pensamento. Eu queria fazer um comentário aqui referente a isso que nós estamos falando. Eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa considerar, até nós estávamos falando sobre isso agora há pouco. Bom, qual que é a principal obra do Espírito Santo? Né? No Evangelho de João, aqui, capítulo 16, diz assim: e quando ele vier, Jesus falando do Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a finalidade, o propósito primordial do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio Jesus explica: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando nós considerando esta questão do Espírito Santo, a sua finalidade, né, ou a sua missão, vamos assim dizer, o porquê Deus o enviou, com que propósito, e trazendo dentro deste contexto de Mateus, fazendo aqui uma exegese, a gente pode perceber que Jesus estava diante do endemoniado e havia expulsado o demônio, né, pelo poder que de Deus lhe foi delegado. E ele foi e expulsou o demônio. Aqueles fariseus, quando viram isso, falaram, criticaram Jesus. Né? No texto aqui, diz aqui, toda a multidão se admirava, estou lendo aqui Mateus 12, 23, toda a multidão se admirava e dizia: não é este o Filho de Deus? Mas os fariseus, olha que interessante, né? Ou seja, todavia, né, ao contrário mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, há uma acusação da parte dos fariseus. Eu não quero aqui me apegar em si, até como a gente estava conversando, pastor Cláudio, falando das pessoas em si, mas em tese falando da postura deles e o que levou tal pecado, né, esse pecado imperdoável. Então, eram homens que viram Jesus operar uma obra, uma realização, e criticaram Jesus, acusaram Jesus, dizendo que aquela obra, na verdade, não vinha de Deus, não era alguma coisa divina, e sim alguma coisa demoníaca. Então, eles denominaram aquilo como sendo alguma coisa demoníaca. Agora, por que eles denominaram desta forma? Porque já outrora havia uma resistência, porque nós sabemos que já há tempos os fariseus estavam resistindo à palavra de Cristo. E até mesmo, em algumas situações, queriam até matá-lo, né? Então, a resistência àquela verdade e àquela ministração que Jesus já estava trazendo há algum tempo, levou com que eles olhassem para Jesus e o acusassem, dizendo que aquela obra não vinha de Deus e sim vinha do demônio. Agora, na minha concepção, a minha forma de ver aqui, eles
mais do que ninguém, até a gente estava falando do apóstolo Paulo, por exemplo, mais do que ninguém, fariseus que eram homens que conheciam a lei, eram intérpretes da lei. Naquela época, os escribas, que muitos deles também eram fariseus, eles copiavam as escrituras, e eram à mão, né? Por isso que era chamado de manuscrito, né? Porque era escrito à mão. Então eles conheciam a lei e as promessas de Deus acerca do Messias como ninguém. Então ninguém mais do que eles tinha motivo para crer que Jesus de fato era o Cristo. E o fato deles negarem esta verdade, resistirem a ela, e ainda delegarem aquela pessoa, Jesus, como sendo do diabo, quando na verdade era de Deus, os tornaram digno, na minha concepção, de um pecado de blasfêmia. Bom, veja bem, a questão dos fariseus, né, até um histórico aí falando sobre eles, né, nós podemos colocar até como uma questão de liderança religiosa da época, né? Jesus, qual que era a figura de Jesus para os fariseus? Era uma ameaça para a liderança religiosa na época. Jesus era uma ameaça para eles. Então, existem pessoas, determinado grupo de pessoas, né, ou determinadas pessoas, que não medem esforços, né, de passar por cima, né, de qualquer coisa, de qualquer ideologia, de qualquer doutrina ou visão, acerca para que aquilo não se torne empecilho, né, para atingir um objetivo. Qual era o objetivo dos fariseus? Era ter a hegemonia da liderança religiosa na época. Então, eles sabiam... E Jesus era uma ameaça. Jesus era uma ameaça. Então, eles sabiam que Jesus era uma ameaça, né? Mas também eles sabiam, né, mais do que qualquer outra pessoa, que Jesus era Filho de Deus. Isso é fato, né? Eles tinham ali o domínio das Escrituras, eles tinham, né, as palavras dos profetas, eles continham as cartas dos profetas, eles tinham todo o histórico, né, que foi profetizado, né, através dos profetas messiânicos. Eles tinham essa certeza, né, até, vamos colocar até no próprio dia que Jesus nasceu, eles sabiam que aquele que haveria de nascer era realmente o Filho de Deus e que poderia tirar a hegemonia deles da liderança religiosa da época. Então, sabendo, né, que Jesus era tudo aquilo, mesmo assim, né, eles trataram Jesus daquela forma, eles trataram aquela situação daquela forma, né, então isso foi realmente, né, eles tiraram todo o mérito, né, e toda a divindade que Jesus tinha na época. Eu creio sim, só que para que a gente entenda bem isso não tira o mérito do que nós acabamos de dizer. Eles tinham o conhecimento da letra, tinham o conhecimento das Escrituras, mas, como nós dissemos aqui, pode um crente em Jesus Cristo, nascido de novo, cometer blasfêmia? Nós dissemos não. Então esse conhecimento não tira, não vai contra... É antes da salvação. Não chegaram não vai, exatamente. Tinham um conhecimento da letra, conheciam as profecias, estudavam, né? Eles tinham, na verdade, muito conhecimento da letra, mas não tinham a graça, não tinham encontrado esse verdadeiro encontro com Cristo. Ao meu ver, pastores, a grande questão é o seguinte: para mim, os fariseus, eles tinham Jesus como uma pulga atrás da orelha. Porque, não vou dizer necessariamente, pastor, por exemplo, que eles acreditassem, de repente soubessem que ele era o Messias. É uma opinião do senhor, e talvez seja isso, mas nem vou chegar a tanto. Mas a grande questão é que o que Jesus fazia, eles não tinham como negar. Quer ver um exemplo simples? Quando Jesus cura aquele cego lá no capítulo 9 de João. Os fariseus perguntam aos pais, os pais com medo de serem expulsos da sinagoga, falam, pergunte a ele já é homem, sabe responder. E aí, eles vão questionar aquele homem que era cego de nascença, e começam a questionar, e ele fala assim, não, mas, e aí aquele homem que foi curado, aí chega uma hora que ele pergunta, olha, vocês querem segui-lo também? Porque vocês ficam tanto perguntando, e aí ele fala, não, a gente não quer segui-lo. E aí o cego, que era cego, responde para eles, se ele é o Cristo, se ele é Filho de Deus, se ele não sei que eu era cego e agora eu vejo. Então ele dá uma confrontada neles, de uma certa forma, demonstrando que eu era cego.
E eles falam, não, porque... E eles começam a questionar. E aí o homem que era cego diz assim, bom, eu nunca até então ouvira falar de que alguém que não veio de Deus pudera fazer que um homem que nascera cego pudesse ver novamente. Então, uma palavra dessa colocava os fariseus na parede. Porque ao mesmo tempo que o orgulho e o interesse pessoal, como o senhor mesmo falou, da questão da política, do poder que eles tinham da religião, a liderança, a força que eles tinham de governar a religião, e Cristo colocava tudo isso em ameaça, né? Então, ao mesmo tempo que eles não queriam aceitar, por serem corruptos, a verdade é essa, não todos os fariseus eram, mas por causa de alguns corrompeu o sistema em si, daquela época. Então, o orgulho, a soberba deles não faziam com que eles se dobrassem diante de Cristo e reconhecessem que Ele era o Cristo. Mas que, ao mesmo tempo, incomodava e ficava uma pulga atrás da orelha, porque eles não tinham como negar tudo quanto Cristo estava fazendo naquele momento e dizer que não era de Deus. Ainda que eles foram tão ousados em dizer, nesse contexto que nós lemos de Mateus 12, que Jesus expulsara pelo príncipe dos demônios, mas a grande verdade é que não tinha como se fazer o que Jesus fazia se não fosse realmente enviado de Deus. Tem um versículo aqui, eu tenho um texto, um trecho das Escrituras em Hebreus 10, que acho que atende ao que o pastor Luiz falou aqui, sobre o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é diferente de viver na graça. Quando o apóstolo Pedro fala lá no último versículo da segunda carta dele, para nós crescermos na graça e no conhecimento, crescer na graça quer dizer a experiência com Cristo. Crescer no conhecimento ou crescer no conhecimento, que é bom também, crescer na palavra, seja lá no que for. Então, quando a pessoa tem o conhecimento, ela tem um conhecimento que eu chamo, tenho a percepção intelectual, eu chamo dessa maneira, não sei se é a forma mais correta, a percepção intelectual de que Jesus é quem Ele é. Mas é diferente da pessoa ser salva. Porque a pessoa é salva pela graça, por meio da fé. Então é a graça que salva, não é o conhecimento. Então tem esse texto, que aliás a respeito do qual nós estávamos conversando antes de começar a gravação, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, isso é Hebreus 10, já não resta sacrifício pelo pecado. A palavra fala uma coisa que é terrível, né? Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, terrível que vem depois, né? Até de ler. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Quer dizer, quando Jesus morreu, eu creio que Jesus morreu por todos. Que vai uma diferença em relação à tulipe lá dos calvinistas, né? Eu tenho essa diferença. Eu creio que Jesus morreu por todos e ofereceu a salvação, embora Ele mesmo soubesse quem seriam os salvos e quem não. Porque eu creio que ninguém vai para o inferno por causa de pecado algum que tenha cometido. Jesus morreu pelos pecados e ofereceu-se como a salvação, como o passaporte. Agora, as pessoas estando livres do pecado, Ele se oferece como caminho para a reconciliação com Deus. Foi isso que Ele fez. E o Espírito da graça, Ele mostra que Jesus é esse caminho. Não há mais pecado, mas há um caminho que nós precisamos trilhar. E o caminho é Cristo. Quem mostra o caminho é o Espírito da graça. Quer dizer, eu creio que para o coração de Deus, todos os pecados da humanidade de todos os tempos, cometidos por todas as pessoas, se somados, não tem o peso de uma pessoa negar o próprio filho dele. Uma pessoa negar o filho, para mim, para o coração do... Se coloca no lugar de pai, né? Pastor, e não só nesse sentido de negar, mas é importante, de repente, a gente frisar isto, negar conscientemente. Negar conscientemente. Como eles aqui fizeram. Sim. Né? Então, não é, por exemplo, uma pessoa que, de repente, mal sabe das coisas de Deus, de repente, muito embora ela possa fazer também, mas eu acho que o peso maior está no fato da pessoa foi iluminada, teve a sua mente iluminada pela palavra, ela aprendeu a palavra, entendeu todo o projeto da salvação. Nós até falamos na questão de salvação num outro programa que nós gravamos aqui. Então ela entendeu todo o projeto de salvação, como os fariseus entendiam também, e ainda assim
Deliberadamente. Isso aí. E conscientemente rejeitam toda essa obra que Deus propõe. E só para eu concluir aqui, só cortando o senhor um pouquinho, quando eu estava falando do Espírito Santo, se o Espírito Santo tem como finalidade convencer do pecado e aquela pessoa resiste a isso, ela não vai se arrepender. Isso é um pecado imperdoável, porque ela não vai se arrepender e não havendo arrependimento não há salvação. O Espírito Santo faz a obra completa. Ele convence do pecado e convence dos dois caminhos. Dos dois caminhos. Da justiça e do juízo. Aí entra um negócio interessante, porque quando fala da justiça, né, pastor? Quando fala da justiça, ele fala assim, vou para o Pai. E nós temos crido que justiça é volta para Deus. Eu associo muito esse texto com o texto de Isaías 51:1, quando fala que nós fomos cortados da rocha. Quer dizer, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, aqueles que vão ser salvos, de alguma maneira, que eu não sei como, mas eles se lembram do tempo em que eles estavam sobre a rocha. Porque eles foram cortados da rocha, eles são da rocha. Aliás, a obra da salvação do Senhor tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Quer dizer, você volta para o lugar de onde você... Isso é justiça, é a volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, não importa, mas para onde você quer voltar. E para mim a diferença entre os salvos e os não salvos é essa, que os não salvos não têm essa lembrança de um lugar de onde eles vieram. Então eles não têm arrependimento pelo que eles fizeram, para falar sobre o arrependimento que o pastor Marcelo tinha referido agora há pouco. Eu queria citar um exemplo, que é Davi, né? Já que estamos falando de pessoas que têm um conhecimento, né, e Davi, mais do que um conhecimento, né, se tornando rei, ele tinha uma intimidade com Deus, né, ao ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, quando Davi estava ali no auge, né, da sua soberania como rei, e até, podemos dizer, no auge da sua intimidade com Deus, de repente, Davi, né, ele cai em adultério e comete um assassinato, né? Aí muitos podem olhar para aquilo e falar assim, mas é uma blasfêmia, né? Ele blasfemou, né? Mas eu gosto sempre de citar o que Davi escreve no Salmo 51, né? Então essa é a figura, né, de uma pessoa que tinha convicção, né, do seu erro e que, mais do que tudo, tem a convicção na importância do arrependimento, né? Porque hoje nós temos visto, né, até a palavra fala, o apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, né, que muitos apostatarão da sua fé, né, tendo aí a sua mente cauterizada, né, pelas injúrias, pelo pecado, pelas coisas desse mundo, né? Então, hoje as pessoas elas não estão dando importância naquilo que elas fazem, né? E Davi, mesmo tendo cometido esses dois crimes, que são crimes hediondos, né? Ele escreve ali no Salmo 51, não me lance fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Então, é a consciência da importância da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que não tem essa consciência, que não tem esse sentimento de arrependimento, né, é uma pessoa que certamente blasfema contra o Espírito Santo. Só acrescentando aí tudo que o pastor já falou. Eu acho que é importante a gente frisar isso, porque nós encontramos na nossa caminhada aí com o Senhor muitas vidas que estão com esse pensamento e com essa dificuldade de entender esse tipo de pecado imperdoável, de blasfêmia, achando que, uma vez cometendo alguma situação, passando por uma situação e cometendo alguma maneira onde ele errou o alvo, ele pode ter cometido esse pecado imperdoável. Então, tem pessoas que estão aí sendo destruídas na sua vida, crendo que para eles já não tem mais jeito. Então, nós precisamos, dessa forma, trazer à luz essa mensagem realmente, para que essas vidas possam entender que se existe neles essa fagulha aí de arrependimento, desse pensamento, será que existe essa possibilidade de perdão? Será que eu já não estou perdido pela minha situação, pela minha atitude, pela minha conduta?
Então, nós precisamos esclarecer para essas pessoas que, olha, se vocês têm essa fagulha de arrependimento, se há no teu coração esse desejo de volta a Deus, com certeza, meu irmão, você não cometeu esse pecado imperdoável. Existe para você, sim, uma oportunidade de você voltar, se arrepender, pedir perdão ao Senhor e recomeçar. A palavra diz assim, volta onde caíste. Uma outra coisa que é importante nós falarmos, pastor, aproveitando essa questão que o senhor está comentando, é deixarmos claro que, às vezes as pessoas, porque eu murmurei contra Deus. Isso é blasfêmia? Não, isso é murmurar. Né? Um dia o pastor pregou uma palavra no culto, lá eu não criei muito não, fiquei em dúvida, falei, isso não é verdade, não vai acontecer na minha vida. Isso é incredulidade. Né? E não é pecado? É pecado, mas não é o pecado imperdoável, não é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É importante a gente deixar isso bem claro para as pessoas, né? Eu acho que o Se o pastor falar é para crer, não é para duvidar, né, Amém. pastores? É para crer, né? Tem que crer, né? Senão é pecado, mas não é o pecado contra o Espírito Santo, né? Eu acho que o grau de preocupação das pessoas de hoje em dia, né, é que é importante. Eu acho que as pessoas têm que continuar, né, tendo essa preocupação, independente se elas têm a certeza ou não, né? Mas eu acho que o que vai gerar essa certeza, né, é o grau de intimidade, a convicção, né, a fé dessa pessoa, se ela blasfemou ou não. Mas o que eu queria dizer que nos dias de hoje, né, cada vez mais está se tornando comum, né, as pessoas não se preocuparem, né, com o seu pecado. Vamos dizer assim que um tempo atrás uma pessoa roubava um sabonete e batia logo um arrependimento de morte. Por que eu fiz isso? Esses dias mesmo, essa semana mesmo, vendo uma reportagem, um pai de família, né, desempregado há mais de 2 meses, ele roubou 2 quilos de carne no mercado, foi preso, e depois ele dando entrevista, né, como eu me arrependi disso, e a gente vê, né, pessoas roubando milhões, né, de reais e não se arrependendo do seu ato e justificando aquilo. Então, é um exemplo que eu estou dando, né, e levando isso para o lado espiritual. As pessoas elas têm tido essa visão. Existem muitas pessoas que estão tendo uma vida de pecado e não estão nem aí com a sua vida, estão achando certo, né? E isso fere, né, a consciência de Deus, isso fere, né, a visão de Deus acerca dessas pessoas. Então, a pessoa, imagine como que Deus olha, né, um cidadão que o desejo do coração de Deus é que essa pessoa se converta, receba a salvação, e a pessoa ela não está nem aí, né, simplesmente ela continua tendo uma vida de pecado. Então, isso é ferir mesmo, né, a santidade de Deus. Posso fazer um comentário, pastor? Pode. O comentário que eu quero fazer é o seguinte: para mim existem 2 níveis de relacionamento. Um é o que eu costumo chamar de horizontal. Eu tenho aqui um problema com o pastor Luiz aqui, só que é horizontal, nós 2 somos homens. E outra é vertical, é a pessoa com Deus. Ninguém pode ser condenado por causa de algum pecado que cometa no nível horizontal. Mas o problema da pessoa é vertical, é com Deus. A pessoa tem um problema com Deus. Existe pecado dentro dela, e o pecado, basicamente, não é o que ela faz contra outra pessoa. Pecado, basicamente, é o que ela faz contra Deus. Então, o fundamento sendo colocado, Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 3, se o fundamento é Cristo, essa pessoa está salva. Sobre o fundamento, essa pessoa pode construir vários tipos de edifício, a palavra fala, desde ouro até palha, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Quando nós olhamos uma pessoa que está construindo um edifício de palha, a nossa tendência é vê-la como uma pessoa não salva. Porque o que ela está fazendo vai se queimar, a palavra fala isso. Ela não está fazendo nada digno de nota. Mas essa pessoa será salva, todavia, como pelo fogo, como diz a palavra lá, no mesmo capítulo 3 de 1 Coríntios, porque o fundamento é Cristo. Então, é fundamental nessa discussão sobre a pessoa ficar preocupada porque perdeu a salvação. Quem é salvo tem uma esperança que o não salvo não tem. Tem arrependimento, o que o não salvo não tem.
tem uma certeza absoluta do amor de Deus sobre a sua vida, que o não salvo não tem. Isso é graça. Isso não é conhecimento, isso é graça. E ela sabe que, ainda que peque, ainda quando ela está pecando, ela sabe que o Senhor vai ter misericórdia dela, porque ela é uma pessoa salva. E ela se entristece pelo seu pecado, e é bom que, com o correr do tempo, cada vez mais ela se entristeça mais por causa do pecado, mas a pessoa sabe que ela é salva, porque o fundamento da sua vida é Cristo. Amém. Não vai dar tempo de vocês falarem, porque o programa já deu. Eu sei que vocês querem falar muito, tratar muitos assuntos teológicos, mas o tempo nosso já foi. Pastores, eu vou dar a oportunidade para vocês agora fazerem as últimas considerações. Eu sei, depois a gente continua aqui fora do ar, falando bastante, mas eu quero dar a oportunidade para vocês fazerem as últimas considerações. E queria que cada um de vocês também, rapidamente, pudesse deixar uma mensagem, né, com quem nos ouve agora. Começar aqui com o pastor Miquelon. Amém, pastor? Já aproveita, deixa um recado rápido, uma mensagem, e também já fala lá a sua igreja, endereço, dias de cultos. Amém? Glória a Deus. Então, a mensagem que eu queria deixar, né, para todos aqueles que estão nos assistindo, né, é que nós temos que, né, olhar para Jesus, olhar para o plano maravilhoso de salvação, a qual Ele já executou sobre as nossas vidas, e nós temos que estar firme nesse plano, temos que ter essa certeza e continuarmos firmes, ainda que pecando, né, nós não estamos livres do pecado, né? A palavra nos garante, o próprio Jesus nos garantiu que nós, ainda nessa terra, nós não estamos livres do pecado, mas nós temos aí um advogado junto ao Pai chamado Jesus Cristo, amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, quero dizer que nós estamos ali com a nossa igreja ali na rua Jorge Cimeira, número 73, ali no bairro Aparecido, em Itu, nossos cultos de quarta-feira às 8 horas da noite, de domingo às 7 horas da noite. Você é o nosso convidado, você que mora nas imediações ali do bairro Aparecido em Itu, você é o nosso convidado e ficaremos alegres aí com a presença dos irmãos ali em nome de Jesus. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Amém. Pastor Cláudio. Glória a Deus. É sempre muito gostoso estar aqui, é muito gostoso durante a filmagem, é muito gostoso antes e depois, né? Porque nós temos ainda outras tantas conversas. O que nós todos precisamos fazer, nós que estamos aqui conversando sobre isso, a pessoa que nos vê, o que nós todos precisamos fazer é viver para Cristo. Cristo é o Salvador e o Espírito Santo de Deus é aquele que mostra que Cristo é o Salvador. Se você é crente, você sabe disso. Se você não é crente, eu quero instar você a buscar a face de Deus e a clamar por misericórdia, para que Deus mostre através do Espírito dele que Jesus é o único caminho. O céu e o inferno, vou mudar, a vida eterna e a morte eterna são duas realidades. E você vai estar numa delas. Será muito maravilhoso, de uma forma como nós não podemos entender, estar com Cristo por toda a eternidade. Deseje isso de todo o seu coração. Eu desejo isso de todo o meu coração. Quero viver para Cristo, com todos os meus defeitos e falhas e incertezas, não importa. Mas eu sei que eu estou salvo. Você precisa ter essa certeza de que você é salvo. O endereço da igreja, você sabe de cor, pastor? Passa lá embaixo também, né? Então tá bom. Pastor Luiz, obrigado mais uma vez, aliás, de estar conosco pela primeira vez. Deus abençoe, foi uma honra tê-lo conosco. Espero que seja a primeira de muitas. Amém. Né? Gostei muito. Precisamos aumentar esse tempo, né, para continuarmos falando. Quanto ao pastor, eu vou ter que comentar porque é importante. Irmãos, esse vertical e horizontal é uma bênção. Nada tem a ver com o versículo, irmãos, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque esse problema horizontal, se nós não amarmos o nosso irmão e não perdoarmos o nosso irmão, nós estaremos, na verdade, ofendendo ao Senhor, que criou o nosso próximo, e nós precisaríamos amar o nosso próximo e perdoar o nosso próximo. Então, nada fere a palavra, tudo isso que ele disse, de horizontal e vertical. Queridos, agora, quanto ao nosso tema maravilhoso, blasfêmia contra o Espírito Santo, eu espero que
esteja esclarecido esse assunto, e qualquer dúvida ainda também, nós temos aí um contato para vocês poderem fazer alguma pergunta a mais. Queridos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meu amado, que você possa ter esse encontro verdadeiro com Jesus Cristo, e você que já é do Senhor Jesus, caminhe com Ele, caminhe para o alvo, buscando santificação, buscando a presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente. É uma alegria estar aqui, pastores. Me alegra o coração, tá, desse convite. E que Deus abençoe aí os próximos programas. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Então aí chegamos ao final de mais um programa Viva a Vida, esse programa muito abençoado. Mais uma vez, pastores Cláudio, Miquelon, Luiz, uma alegria, uma honra poder tê-los aqui. E eu sei que Deus haverá de abençoá-los grandemente. Então, fique firme aí. Na próxima semana nós estaremos aqui de novo, esse programa abençoado, com mais um tema, programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Fica com Deus, até a próxima. Deus te abençoe, em nome de Jesus.